Ao meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo. Hoje vamos estar comentando a respeito de problemas às vezes que surgem sobre o que as pessoas entendem a respeito da Bíblia, o que são ensinadas das diversas maneiras e o que é que a Bíblia nos diz, o que é que a palavra de Deus nos transmite. Por exemplo, tem muitas pessoas que até hoje acreditam assim, que quem não perseverar até o fim não será salvo, vai perder a salvação. Aceitou Jesus e tal, e foi 100 anos crendo no Senhor Jesus, mas não perseverou até o finalzinho, acabou morrendo e perdendo a salvação. Outro detalhe que eu tenho notado que as pessoas confundem muito e misturam, é sobre aquela parte de Romanos, ali o livro de Romanos, capítulo 9, que fala que um remanescente que será salvo. Tem muitas pessoas que confundem que aquela parte ali é para a igreja, é para nós hoje. E não é. Ali está falando de um assunto totalmente diferente. Então é para tirar essas dúvidas, não que eu seja o dono da verdade, mas nós vamos à Bíblia, que a Bíblia é a verdade, né? É a palavra de Deus. E lá nós vamos tirar essas dúvidas do que está certo e o que está errado. Beleza? Vamos então às escrituras. Nós temos aí o texto que muitas vezes as pessoas entendem de maneira errada, é esse aqui, né? Só o remanescente que será salvo. Então vamos a um primeiro texto aqui, ó. Livro de Mateus, capítulo 24, e o versículos 13. O versículo 13. Veja o que o Senhor Jesus falou para os discípulos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este é um texto que as pessoas confundem e mistura também com esse que Romanos 9, 27 diz assim. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nota, amados, que aqui, neste texto de Romanos, aqui está dizendo que ainda que Israel, os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente que será salvo. O remanescente do que? Dos filhos de Israel. 1 Coríntios, capítulo, se não me falha a memória, é capítulo 10, versículo 32, que fala claramente, não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, e nem à igreja de Deus, mostrando claramente que existem três povos a considerar. Os judeus, que é a nação de Israel, é um povo que Deus trata com ele de uma maneira. Gentios é outro povo que Deus trata com eles de outra maneira. Igreja de Deus é outro povo que Deus trata de outra maneira. Se nós não entender a palavra de Deus desta maneira, nós vamos nos perder nos textos e não vamos nunca conseguir encaixar e ter a certeza de um assunto como que é. É o caso aqui, tem pessoas que pegam aqui, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E entende que a igreja, que é para a igreja, esse texto não é, esse texto é para Israel. Veja no livro de Mateus, a igreja ela só veio a ser manifesta aqui na terra depois da morte do Senhor Jesus, lá em Pentecostes, em diante. Então aqui Jesus estava tratando com a nação de Israel e ele falou para o povo de Israel que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Consequentemente, aquele que não perseverasse até o fim não seria salvo. Salvo do quê? Salvo da morte física, porque a nação de Israel não é o céu a herança deles, é a terra. Então, na nova terra que Deus vai criar, a nação de Israel vai estar vivendo nessa terra. Veja bem, o remanescente que sair da grande tribulação com vida, e ali dos juízos de Deus, todos aqueles que ficarem com vida, quer dizer, o restante, esses vão viver a vida eterna, são os que serão salvos.
Então, é Israel. Agora veja aqui no livro de Romanos, quando fala que o remanescente que será salvo é do mesmo povo de Israel que está falando. Aqueles que sobreviverem às catástrofes, à grande tribulação e chegarem vivos ao milênio e perseverarem no milênio, quer dizer, não caírem em transgressão, eles continuarem firmes na fé, aqueles vão viver eternamente na nova terra. E os que não perseverarem não vão morrer e vão se perder. Então, esta nação de Israel. Quando você vê esse texto, que perseverar até o fim, esse será salvo, esse texto significa nação de Israel. Aqui o apóstolo Paulo está falando da nação de Israel também. E complementando com isso aqui, no mesmo livro de Romanos, no livro, o versículo 27, aqui, né, o versículo 27, agora aqui o versículo 29, veja o complemento daquele versículo, diz assim: e como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Sabemos que Sodoma e Gomorra, que os dois povos foram destruídos, eliminados, não sobrou nada. O que hoje em dia tem no lugar do Dero, Sodoma e Gomorra, que é ali no mar, do lado do Mar Morto, é sal e enxofre, testificando do que aconteceu para aquele povo ali, que cometia abominações diante de Deus. E aqui, o que o profeta Isaías fala, é que o povo de Israel se tornou como o povo de Sodoma e Gomorra no tempo dos profetas ali. Quer dizer, eles pecaram tanto, eles adoraram ídolos, tanto, de uma maneira tal que Deus considerou eles merecedores de serem totalmente destruídos da face da terra. Mas como o Senhor tinha feito a promessa a Abraão, que dos lombos dele ia sair a nação que ia herdar a terra, então o Senhor, o que ele fez? Ele elegeu, apesar do que eles eram, do que eles fizeram, o Senhor elegeu um remanescente, quer dizer, um pouco, um restante, um resto de Israel, da descendência daqueles do tempo dos profetas que vão chegar ao milênio e vão se salvar e vão viver na terra prometida, mas isso não por merecimento deles, porque Deus escolheu um pouco para ter uma nação para herdar a terra. O que mais que nós vemos aqui? Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois também agora o apóstolo Paulo está falando da época dele, a época contemporânea ao apóstolo Paulo, né? Assim, pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, um remanescente daquele povo que Deus julgou eles merecedores da destruição total. Deus, por sua graça, eles não mereciam, mas Deus por sua graça, alcançou o remanescente, e esse remanescente será salvo. Então, vamos entender que isso aqui é a nação de Israel, irmão, não tem nada a ver esses textos aqui com a igreja. Romanos capítulo 11, versículo 6 ali. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. E aquilo que eu falei anteriormente, o povo se tornou tão terrivelmente pecador diante dos olhos do Senhor, que acabou aquela promessa que Deus tinha feito para eles, que se eles obedecessem,
eles seriam abençoados, eles destruíram tudo aquela bênção. Eles ganharam uma maldição e a destruição para eles e para a descendência deles. Só que Deus, como a sua palavra não volta atrás, ele havia prometido que do nome de Abraão ia tirar um povo que ia herdar a terra. Então Deus separou. Então, mas veja bem, é Deus que separou quando fala que é eleição da graça, não é merecimento deles. De outra maneira, a graça não seria graça. Quer dizer, a eleição da graça, se eles merecessem, então daí não seria graça. Daí seria mérito deles. Então, eles não tiveram merecimento nenhum. Aqui eu posso estar tipo assim, dizendo para Israel: não se exaltem, que vocês só vão herdar a terra porque Deus teve misericórdia de vocês e cumpre com a palavra dele. Não volta atrás, porque vocês não têm merecimento nenhum. Vocês não fizeram absolutamente nada para merecer. Então Deus está dando a terra ali para eles de graça. Certo? Então aqui ficou entendido, acredito que ficou entendido, que todas essas passagens falam da nação de Israel. Não vamos confundir com a igreja, porque senão nós vamos entender errado a missão da igreja aqui na terra e o propósito de Deus para com a igreja aqui na terra. Bom, vimos que um remanescente é que vai se salvar da nação de Israel, lá na frente, depois da grande tribulação. Agora vamos ver um pouco sobre a igreja aqui. Como o pessoal pensa assim: não, tem que perseverar até o fim, papapá, se eu tropeçar, estou no inferno, e esse tipo de coisa assim. Vamos entender a igreja, como que eles tratam com a igreja. Um remanescente, sim, é a que vai se salvar, mas da cristandade, não da igreja, não do corpo de Cristo. Cristandade é essa mistura de cristianismo que você vê hoje, que chamam de cristianismo, mas não é cristianismo, não é o corpo de Cristo. É chamado de cristandade porque há uma mistura. O corpo de Cristo não está dividido por nomes. O corpo de Cristo é um só tem o nome do Senhor Jesus. E a cristandade está dividida por nome: igreja A, igreja B, igreja C. Vai para milhares de nomes. Então, seria o corpo de Cristo todo despedaçado. E não é o corpo de Cristo, está inteiro, é santo, é perfeito. Então, a igreja, corpo de Cristo, será totalmente salva. Totalmente. A que forma o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. Essa não, nem um fio de cabelo vai se perder, porque é o Senhor que cuida dela. Agora, a cristandade, aqui sim, de todo esse monte de igreja, de denominação que nós vemos hoje aí, que vai se salvar é o remanescente. O que é esse remanescente? É aquelas pessoas que hoje estão lá participando das abominações que está como Sodoma e Gomorra, determinadas igrejas por aí. Mas tem pessoas salvas lá dentro, tem pessoas escolhidas lá, que no devido tempo o Senhor vai tirar de lá e vai juntar no seu corpo, que não tem outro nome, é só Jesus. Percebe? Então todos esses que são tirados lá das denominações e formado o corpo de Cristo, quando tiver completo a estatura de Cristo, a igreja será tirada aqui da terra. Daí o que acontece? As denominações vão ficar. Os falsos cristãos, né? Os cristãos só de nome, vão ficar todos aí. A igreja será tirada e eles vão ficar todos perdidos. E aqueles que o Senhor Jesus, os seus, né, os seus escolhidos, que o Senhor Jesus tirado lá de cada denominação onde eles estão extraviados hoje, reunir eles tudo em um rebanho, em um corpo. Então, acontece o arrebatamento, o Senhor leva e o restante fica. Mas qual é o restante que fica? Os que não são igreja do Senhor Jesus, que não são o corpo dele, que são os cristãos só de nome.
cristão A, cristão B, cristão C, que estão ainda no meio das denominações. Então, quando se fala que da igreja um remanescente é que vai se salvar e é para herdar o céu, é esses que formam o corpo de Cristo. Então, a igreja em si inteira vai ser salva. Agora, a cristandade, onde os salvos ainda estão extraviados por aí, essa cristandade, esse restante vai ficar. Então, na realidade, é o remanescente da cristandade que vai se salvar. Eu vou ver um texto aqui para nós encerrar, aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Veja bem o que diz aqui, só para nós abalizar isso que nós falamos. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto. Cristandade aqui, amado. Ser vigilante e confirma os restantes. Agora aqui é o remanescente. Os restantes que estão ali na época dessa igreja na cristandade. Confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, para arrebatamento, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas. Veja bem, dentro da igreja de Sardes, ou seja, a época de Sardes, a época da igreja chamada de Sardes, o que tem? Tem aí em Sardes, nessa época, algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que significa isso aqui? Que as 7 igrejas do Apocalipse são 7 tempos, 7 épocas que marcam a caminhada da igreja aqui nessa terra, o tempo da igreja aqui na terra, desde do seu nascimento em Pentecostes até o dia do arrebatamento. Então aqui fala da cristandade, mas veja bem que está repreendendo o anjo, o próprio anjo da igreja, a liderança responsável, os responsáveis por aquele lugar, está repreendendo, mas está dizendo que ali tem alguns que são fiéis e que andarão de branco com o Senhor. Então veja bem que, como a gente falou, no meio da cristandade, no meio dessa confusão de nome de igreja, Deus vai tirar aqueles que são dele, lá no Senhor Jesus, vai tirar, vai reunir tudo em um corpo só e vai levar para o céu. Juntamente com aqueles que foram fiéis a Cristo, os escolhidos que já morreram, né, que já dormiram no Senhor Jesus, que vão ressuscitar e vão também no arrebatamento. Bom, aqui a gente termina, encerramos mais esse vídeo, e você nota que, apesar de ser um pouco corrido devido ao tempo, mas é possível entender claramente, pelo menos isso, que quando se fala de perseverar até o fim, amado, não tem perseverar até o fim para a igreja. Os escolhidos vão perseverar até o fim porque são escolhidos de Deus e estão no meio da confusão denominacional. Mas não é que eles vão perseverar e vão ser escolhidos e vão ser salvos porque perseveraram. Daí não seria graça, amado, daí seria obras.
Vai ser a obra, e a Bíblia é clara em nós mostrar que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que é graça de Deus. Então, graça é favor imerecido, aquilo que a pessoa não merece. Ou seja, a humanidade, de um modo geral, ninguém merece salvação, porque todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Então, sem a graça de Deus, ninguém é salvo. Então, são salvos, já falamos de Israel, que são os escolhidos, da igreja também. Se salvam os escolhidos, todos os escolhidos vão compor o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, e todos os escolhidos serão salvos. E o restante, como lá em Israel, serão endurecidos. Também o restante da cristandade vai ser endurecida. Vai ser endurecida para não crer no Senhor Jesus da maneira que é para salvação. É tudo uma obra de Deus, mas é tudo Deus. Deus é soberano em todos os sentidos. Beleza? Será que ficou entendido? Eu acredito que sim, né? Agora eu quero pedir para vocês, amados, para encerrar este vídeo, nós estamos começando uma enquete, onde esta enquete que nós estamos começando, ela vai até o dia 20, até o final deste mês de junho. Mês de julho nós começa outra enquete. Então essa enquete é tão fácil, não vai tomar o tempo de vocês. Fica aí na descrição do vídeo, embaixo, um link com a enquete. Você clica ali naquele link e já vai abrir uma página ali para enquete e vai ter uma pergunta apenas. Uma pergunta bem fácil. Você vai precisar só clicar, 2 cliques, porque tem a pergunta e daí tem 3 respostas alternativas para você marcar uma delas. Essa resposta ali é sim, não e não sei. Então você vê a pergunta e daí você vai clicar se você está de acordo, ou se você não está de acordo, ou se você não sabe. E daí clica para confirmar. Votar, tá votado. Então você só clica numa resposta e votar. É a única coisa que tem de fazer. Amado, você não sabe como vai me ajudar essa pesquisa, essa enquete, na elaboração dos vídeos. Que é para mim saber como que está a situação do pessoal que me assiste e o que eu preciso fazer para as pessoas. Porque eu quero fazer, amados, os meus vídeos. Eu não quero fazer vídeo para ficar falando o que as pessoas já sabem, o que não interessa, isso, aquilo. Eu quero, amados, nos meus vídeos, eu ser útil, eu levar para vocês aquilo que vocês precisam. Então, através dessa enquete, a gente vai vendo como que está o conhecimento do pessoal, né? E à medida do que Deus for me dando, eu vou repartindo com vocês também. Então, olha, pessoal, por favor, gaste um tempinho. Não vai nem um minuto para você clicar ali, abrir aquela janela, você clicar em uma das respostas e clicar em votar. Pronto, acabou. Não toma tempo nenhum e você nem imagina o quanto que vocês me ajudam na elaboração dos vídeos e o quanto que Deus vai abençoar vocês. Também pelo interesse de vocês, pela sua palavra, pelo Evangelho. Beleza? Estamos combinados? Então aqui a gente termina esse vídeo. Graças a meu Deus e Pai, por Cristo Jesus nosso Senhor, pela oportunidade de poder falar da palavra de Deus a vocês que estão vendo esse vídeo. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde vocês, a família de vocês. Ore também por mim, por a minha família. E como eu sempre digo nos vídeos, se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.